Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024, dia da gente sintonizar o nosso Bem Viver com o resultado do segundo turno das eleições municipais pelo país. E aí, como é que foi o pleito aí na sua cidade? Aliás, teve segundo turno aí onde você está me ouvindo? Vamos destacar as informações e análises das urnas pelo Brasil. Hoje o Bem Viver é comigo, Afonso Bezerra, já que o nosso querido amigo Lucas Weber está curtindo a merecida folga. E como você sabe, por aqui não vamos falar só sobre eleições, vamos falar sobre agroecologia, saúde, cultura, meio ambiente e outros assuntos para o Bem Viver que, óbvio, tem seu espaço garantido aqui na nossa pauta. Então, confere com a gente os destaques do dia de hoje. Confira um balanço do resultado do segundo turno das eleições municipais. Além dos dados, temos análise. Acompanhe entrevista exclusiva sobre o domingo de segundo turno das eleições. Frente do agronegócio quer alterar marco temporal para facilitar indenizações a ruralistas em casos de disputas de terra. STF marca para 9 de dezembro audiência pública sobre uberização. E vamos entender como funciona a segurança de órgãos para transplantes no Brasil. Tem também reportagem especial sobre a maniçoba e o Círio de Nazaré em Belém do Pará. Tem essas e muito mais no Bem Viver, que está só começando. O segundo turno das eleições municipais deste ano foram concluídas ontem, com a corrida em 51 cidades. E o nosso repórter Douglas Matos acompanhou tudo e traz os detalhes para a gente. Brasil de Fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. Começando por São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, foi reeleito na maior cidade do país neste domingo. O MDBista ficou com 59,35% dos votos, enquanto Guilherme Boulos, do PSOL, teve 40,65%. Apesar do crescimento de Boulos na reta final, a vitória do atual prefeito era esperada, de acordo com as pesquisas de intenção de voto publicadas entre o primeiro e o segundo turno, que chegaram a registrar uma diferença de 22% entre os candidatos, com vantagem para Nunes. O MDBista foi o candidato do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e de Jair Bolsonaro, do PL. A relação de apoio com o ex-presidente, no entanto, pareceu envergonhada. Ele apareceu na agenda do candidato do MDB apenas 2 vezes e com uma diferença de quase 3 meses entre um encontro e outro. E a poucas horas do encerramento da votação, por volta das 2 da tarde, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, teria orientado votos para Boulos, mas sem apresentar provas. Logo depois, o candidato do PSOL afirmou que a acusação é o laudo falso do segundo turno, se referindo ao documento falsificado publicado por Pablo Marçal, do PRTB, 2 dias antes do primeiro turno, que associou Boulos ao uso de cocaína. Assim como no caso da fake news de Marçal, Boulos avisou que vai buscar a justiça para apurar as acusações de Tarcísio, que chamou de mentira sem precedentes. Em Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, também foi reeleito. Ele recebeu o voto de 61,53% dos eleitores da capital gaúcha. A deputada federal Maria do Rosário, do PT, que começou o ciclo eleitoral liderando as pesquisas, teve 38,47% dos votos. Ainda que Jair Bolsonaro e o partido dele, o PL, tenham indicado a candidata a vice-prefeita, a militar Bettina Worm, do PL, na chapa de Sebastião Melo, o ex-presidente foi personagem ausente na campanha eleitoral de rádio e TV em Porto Alegre, cidade que deu vitória ao presidente Lula nas eleições de 2022. Natural de Piracanjuba, em Goiás, Melo, de 66 anos, se define como goiano de nascimento e gaúcho de coração.
É graduado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Ele é filiado ao PMDB, hoje MDB, desde 1981. Atuou como vereador de Porto Alegre de 2001 a 2012, vice-prefeito da capital gaúcha na gestão de José Fortunati, de 2013 a 2016. Foi ainda deputado estadual eleito em 2018 e atual prefeito de Porto Alegre desde janeiro de 2021. Melo entrou na disputa desgastado diante das enchentes que assolaram Porto Alegre no final de abril deste ano. Durante a campanha, ele foi acusado de ter sido negligente no cuidado com as estações de bombeamento e com o sistema de drenagem, que juntos poderiam ter evitado a cheia catastrófica do Rio Guaíba. O prefeito também enfrentou críticas por ter proposto a privatização do DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgotos. E Evandro Leitão, do PT, será o novo prefeito de Fortaleza. Ele fez 50,38% dos votos e derrotou o bolsonarista André Fernandes, do PL, que teve votação de 49,62% na capital cearense. Leitão venceu com o apoio do campo popular e do presidente Lula. André Fernandes, além do apoio de Bolsonaro, também contou com a omissão de Ciro Gomes, do PDT, que focou em ataques ao candidato petista durante o período em que antecedeu o segundo turno. Se por um lado Evandro explorou ao máximo a imagem de Lula na campanha eleitoral, André Fernandes foi acusado de omitir Bolsonaro da propaganda de rádio e TV, ainda que tenha confeccionado um material de campanha que estampou o rosto do ex-presidente. Com pouco tempo disponível no horário eleitoral gratuito, André investiu numa campanha focada em redes sociais e em jingles críticos ao atual prefeito, que ganharam a adesão popular. Nascido em Fortaleza, Evandro Leitão, de 57 anos, é auditor adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, a Cefaz. Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza e em Direito pela Faculdade Integrada do Ceará. Em 2014, foi eleito deputado estadual, cargo que ocupa há 3 mandatos consecutivos. É presidente da Assembleia Legislativa do Ceará desde 2021. Em Natal, apesar do crescimento que a levou ao segundo turno, Natália Bonavides, do PT, somou 44,66% dos votos e perdeu a eleição para o candidato Paulinho Freire, do União, que teve 55,34%. Freire já tinha vencido o primeiro turno da disputa e recebeu apoio do campo bolsonarista. Nascido em Natal, Paulinho Freire, de 59 anos, é sócio da empresa Destaque Promoções e Eventos, responsável por eventos como o Carnatal, tradicional micareta da cidade. Ele foi vereador de Natal, vice-prefeito de 2009 a 2012, deputado estadual de 2003 a 2008 e é hoje deputado federal, eleito em 2022. Em Cuiabá, o deputado federal bolsonarista Abílio Brunini, do PL, será o novo prefeito da capital mato-grossense. No segundo turno das eleições municipais de 2024, Brunini teve 53,8% e derrotou o petista Lúdio Cabral, que fez 46,2%. Lúdio surpreendeu no primeiro turno ao conquistar uma vaga para a segunda volta e chegou a obter um empate técnico nas pesquisas de intenção de voto, mas não conseguiu derrotar o oponente bolsonarista. Nascido em Cuiabá, o arquiteto Abílio Brunini, de 40 anos, é filiado ao PL, o partido de Bolsonaro. Em 2016 foi eleito vereador de Cuiabá. Já em 2020, na corrida à prefeitura, ficou em primeiro lugar no primeiro turno, mas perdeu a disputa no segundo para Emanuel Pinheiro, do MDB, que na época foi reeleito com 51,17% dos votos válidos. Em 2022, foi eleito deputado federal. Brunini já foi filiado ao PSC, ao Podemos, e está no PL desde 2022, o mesmo ano em que Bolsonaro se filiou ao partido. Vale lembrar que Cuiabá foi a 4ª capital que mais votou proporcionalmente no ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Ao todo, 61,5% dos cuiabanos escolheram o candidato da extrema-direita para governar o país. E foi nesse contexto que o deputado Lúdio Cabral, do PT, surpreendeu ao despontar como candidatura competitiva no segundo turno contra Abílio, exótico deputado federal bolsonarista, reconhecido em Brasília por episódios de machismo e transfobia.
E com o apoio do campo progressista e do presidente Lula, o atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, está reeleito para mais 4 anos de mandato. O mandatário derrotou em segundo turno o deputado estadual bolsonarista Bruno Engler, do PL. Noman teve 53,73% dos votos contra 46,27% de Engler. Natural de Belo Horizonte, Fuad, de 77 anos, é economista e servidor de carreira do Banco Central. Em 2020, foi eleito vice-prefeito e assumiu a gestão em definitivo no mês de março de 2022, com a renúncia do então titular, Alexandre Calil. E numa disputa acirrada com 50,92% dos votos válidos, Luiz Caetano, do PT, foi eleito o novo prefeito da cidade de Camaçari, na Bahia. O petista venceu com pouca diferença o adversário Flávio Matos, do União Brasil, que recebeu 49,08% dos votos. O vice de Caetano, também do Partido dos Trabalhadores, é Luizinho Chaveiro. A diferença entre os dois pleiteantes à cadeira de prefeito foi de apenas 2.912 votos. Localizada a 50 quilômetros da capital baiana, Camaçari é a segunda cidade mais rica da Bahia e a quarta mais populosa, com 300 mil habitantes. A polarização, que praticamente dividiu na metade os eleitores do município, já se expressou no primeiro turno, fazendo desta a primeira vez na história que a eleição municipal foi decidida em segundo turno. Caetano, com 70 anos, já foi prefeito de Camaçari por 3 gestões, de 85 a 88 e depois de 2005 a 2012. Entre as propostas que defendeu durante a campanha está a implementação de uma guarda municipal com participação da PM e diminuição das burocracias no sistema de saúde. A polarização em Camaçari entre um candidato apoiado pelo presidente Lula e outro de um partido vinculado ao bolsonarismo deu o tom, segundo analistas, da antecipação da disputa ao governo da Bahia em 2026. E para saber o resultado completo das 51 cidades que tiveram segundo turno, é só acessar o site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, especial para o Bem Viver, locução Douglas Matos. Valeu, querido Douglas Matos, muito obrigado pelas informações, todos esses detalhes de cada urna aí, né, em cada pedacinho do nosso país, esse giro sobre o segundo turno. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E a gente segue com a cobertura do Brasil de Fato nas eleições municipais. Agora chega o momento de acompanhar uma análise sobre o resultado das urnas com a nossa reportagem. A repórter Marina Duarte de Souza conversou com o cientista político Josué Medeiros. Ele é coordenador do OPEL, Observatório Político e Eleitoral, e do NUDEB, Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira. Esse domingo, 27 de outubro, foi marcado pelo segundo turno das eleições municipais em algumas das cidades do país, entre elas 15 capitais: Aracaju, em Sergipe, Belém, no Pará, Belo Horizonte, Minas Gerais, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, em Mato Grosso, Curitiba, no Paraná, Goiânia, em Goiás, Fortaleza, no Ceará, João Pessoa, em Paraíba, Manaus, no Amazonas, Natal, no Rio Grande do Norte, Palmas, Tocantins, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Porto Velho, em Roraima, em São Paulo, né? A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Eleitoral, falou que a eleição foi uma eleição tranquila, como devem ser as eleições, em um pronunciamento na tarde deste domingo, e a abstenção nesse segundo turno chegou em uma média de 30%. Para a gente analisar o resultado das eleições municipais em todo o Brasil de Fato recebe o cientista político e professor da UFRJ, Josué Medeiros. Obrigada, Josué, por estar aqui com a gente. Oi, Marina, um salve aí para todo mundo que nos assiste, nos escuta. É um prazer estar aqui com vocês.
Josué, a gente já consegue fazer um panorama, já uma análise, um balanço das eleições municipais agora, analisando sobretudo o peso das ideologias políticas, da esquerda, do bolsonarismo, sobretudo do centro, né, da centro-direita, que novamente aí acaba disparando aí na conquista de municípios pelo Brasil. Olha, Marina, tem uma boa e uma má notícia, né? A boa notícia é que o bolsonarismo foi derrotado na maioria das capitais que disputou nesse segundo turno. Então é importante a gente olhar Belo Horizonte, Fortaleza, João Pessoa, Belém do Pará, né, como cidades que o bolsonarismo foi derrotado, e isso aponta aí para o fortalecimento da democracia. Agora, a má notícia é que o bolsonarismo saiu muito forte. Ele já saiu forte no primeiro turno, o PL foi o partido mais votado do Brasil. O Bolsonaro fez os candidatos dele subirem nas pesquisas e chegar a 30% na maioria das cidades. E agora, no segundo turno, ele ganhou em Cuiabá, né, o aliado dele ganhou em Porto Alegre, o aliado dele ganhou em São Paulo. Então, o Bolsonaro sai muito forte aí para o jogo político de 2026, apesar de ter sido derrotado na maioria das cidades. Professor, mas a gente vê também, apesar desses aliados terem conquistado vitória, desaparecimento da figura do Bolsonaro, mesmo em São Paulo, que é a principal metrópole aí do país, a gente não viu tanto a presença do Bolsonaro durante, né, a campanha do Ricardo Nunes. Existe também uma nova configuração de liderança do bolsonarismo, a gente vê aqui, e aí trazendo novamente para São Paulo, a gente vê o Tarcísio de Freitas, né, o atual governador do Republicanos, ele teve um papel bem marcante na campanha do Ricardo Nunes. Nesse domingo, ele teve novamente um papel essencial, que foi divulgar a informação sem provas de que o Boulos estaria articulado com o crime organizado. Queria que você falasse um pouco dessa figura de liderança que o bolsonarismo, que a extrema-direita, está apontando também nessas eleições municipais. Pois é, mesmo sem a presença do Bolsonaro, né, como você falou, o Nunes e o Tarcísio esconderam ele a eleição inteira, né, a tática do bolsonarismo foi vitoriosa, a estratégia do bolsonarismo foi vitoriosa. A gente pode trocar para a extrema-direita, não tem problema nenhum, até porque o Bolsonaro não vai ser candidato a presidente, né, mas o ponto é esse campo político sai fortalecido com uma vitória em São Paulo. Já o Ricardo Nunes né, do PMDB, um partido de centro-direita, mas as estruturas da prefeitura vão estar apoiando quem em 2026? O Lula, um candidato da terceira via, ou o candidato apoiado pelo Tarcísio e pelo Bolsonaro? Vai ser o candidato apoiado pelo Tarcísio e pelo Bolsonaro. Né? Se for verdade que o PL vai pegar a Secretaria de Educação do Nunes, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter na principal capital do país uma Secretaria de Educação fazendo luta ideológica a favor da extrema-direita. Então não tem como minimizar que quem saiu vitorioso das eleições de São Paulo, por exemplo, mesmo caso de Porto Alegre, é a extrema-direita, em que pese nessas duas cidades ela ter feito uma estratégia de se aliar com partidos da direita tradicional e não apresentar candidatos próprios com chance de vitória. E a gente consegue trazer como que a esquerda sai dessas eleições, né? O PT, o PSOL, a gente, apesar dessas derrotas, também tem esse enfrentamento em algumas das capitais levadas para o segundo turno, que pode ser um ponto de vista, mas que reflexão que a esquerda pode trazer para esses resultados e, inclusive, para a próxima eleição nacional, né? Olha, o balanço da esquerda ele tem que ser feito comparado com as últimas eleições municipais. Né? A esquerda foi muito prejudicada, perseguida, né? E errou muito nas eleições de 2016. Aí nas eleições de 2020 já teve uma melhora. Foi para o segundo turno com Boulos em São Paulo, ganhou em Belém, ganhou em Recife, então já deu uma melhorada em 20. E agora em 24 deu uma melhorada na comparação com 20, porque ganhou Fortaleza, ganhou de novo Recife, consolidou a liderança do Boulos em São Paulo. Então tem, na comparação, um balanço positivo. Mas tem muitos desafios, né? Tem uma parte enorme do eleitorado que ainda olha para a esquerda com os olhos do medo, né? Isso aí em São Paulo ficou muito forte, né? O crime eleitoral que o Tarcísio cometeu está muito ligado a isso, a ativar esse medo que uma parte da sociedade brasileira está da esquerda, do seu projeto, dos seus valores, e esse é um desafio muito grande, desfazer esse medo. O Lula consegue desfazer, né? Ele já quebra isso, mas as outras lideranças ainda não. E falando no presidente Lula, a gente
teve ao longo da nossa transmissão, da cobertura do Brasil de Fato, algumas análises de que o presidente poderia ter tido uma presença maior nas eleições. Como o senhor analisa essa presença do presidente agora nas eleições municipais e como que ele pode atuar sendo essa liderança que desconstrói esse extremismo a partir daqui em diante para a gente construir até talvez a sua possível reeleição em 2026 e também pensando nos estados, né? Olha, Marina, é uma situação complexa, porque o Lula é presidente, né? Então ele tem certas obrigações, como fazer as viagens internacionais, né? Mas não foi só na eleição. Nesses 2 anos de mandato, toda vez que o Lula falou para dentro, foi para as cidades, foi falar com as rádios, né? Foi falar com o jornal, a popularidade dele cresce. E toda vez que ele vai para fora, que ele deixa de se comunicar com o povo, piora a avaliação dele. Nessas eleições foi a mesma coisa. Quando ele apareceu na cidade, deu uma melhorada. Quando ele não apareceu, deu uma piorada. Só que ele não apareceu não porque ele não quis, né? Ele estava exercendo as funções do cargo. Então, é complexo. Eu acho que a lição que fica para os próximos 2 anos é mais presença na cidade, perto das pessoas, porque essa é a qualidade extraordinária que ele tem como político que ninguém mais tem, né? Que é a comunicação direta com o povo e a conexão com o povo. E para a gente ir encerrando, Josué, a gente vê aqui também novamente um alto número de abstenção nas eleições municipais, quase 30%, que é meio que um pouco, só não ultrapassou realmente 2020. Que também houve, né, como você falou, tanto uma perseguição da esquerda, como também uma campanha contra a política, né? Essa gente já conseguiu superar essa campanha contra a política, esse número de abstenção, ele traz um elemento que a gente precisa observar também em relação a atrair as pessoas para a participação democrática? Não, com certeza. A gente não venceu ainda esse sentimento, não. A dimensão antissistema ainda continua muito importante. Né? A candidatura do Marçal representa isso, na minha opinião, muito mais do que o empreendedorismo. Ele também representa, né, esse discurso do empreendedorismo, mas o principal motor da campanha dele foi o antissistema e ele fez, né, 28% dos votos. E a abstenção no Brasil inteiro vai nessa direção também. Então é mais um desafio. A democracia não pode ser, né, só uma instituição, né, só um conjunto de leis. Ela tem que entregar melhoria de vida para as pessoas. E o governo Lula está fazendo isso aos poucos, né? A inflação melhorou um pouco, o emprego melhorou bastante, mas no conjunto as pessoas ainda não sentem essa melhora nas cidades, ainda não sentem mobilidade muito ruim, né? Saúde municipal muito ruim na maioria dos lugares. Então, enquanto não melhorar a vida das pessoas, o antissistema e o antipolítica continua muito forte. Perfeito, Josué. Tem alguma questão que você gostaria de pontuar nessa análise das eleições que eu não perguntei? Não, só pontuar que a política brasileira continua aí regida por uma polarização muito radical, né, entre Lula e Bolsonaro, que representam 2 projetos de sociedade diferentes, um que é democrático e outro que é autoritário. Né? O PL foi o partido mais votado para as prefeituras, mas também foi nas câmaras municipais, né, novas lideranças, né, vários Nicolas Ferreira surgindo por aí, em Fortaleza a esquerda ganhou, mas foi apertada. Então, o Brasil continua no risco de ter um retrocesso autoritário, dada a força da extrema-direita, e quem consegue combater isso e liderar a frente que combate isso é o presidente Lula. Perfeito, Josué. Só para aproveitar esse gancho da polarização, falando um pouco do Centrão, o presidente Lula, hoje mesmo no Congresso, a gente tem um Congresso, né, desfavorecido, né, tem mais centro e, sobretudo, direita, então essa negociação aí desse mandato tem sido bem difícil, essa mediação do presidente Lula, o Centrão novamente saindo à frente das prefeituras, coloca novamente esse diálogo, o peso do Centrão nesse diálogo federal também é um pouco maior, uma dificuldade talvez um pouco maior do presidente também continuar seguindo nesse diálogo, nessa negociação, para conseguir implementar as pautas importantes que ele acha necessário para fazer andar, né, o governo federal. Então, nesse sentido, eu acho que não muda não, mas acho que o mais importante é a eleição da mesa da Câmara e do Senado em fevereiro. E isso também vai dialogar com a reforma ministerial, né? Do ponto de vista das prefeituras, não mudou muito. Era o MDB o partido com mais prefeitura, agora ele é o segundo, o PSD foi para primeiro. São os mesmos, né, os mesmos grupos políticos, os mesmos partidos políticos que ganharam a maioria das prefeituras. E todo mundo sabe que esses partidos não têm força para a eleição nacional, né? Que o Bolsonaro vai escolher o candidato do PL e que o Lula vai ser o candidato do PT. Então esses partidos sabem também que na hora do vamos ver lá de 26,
eles não vão protagonizar a disputa política nacional. Perfeito, Josué. Muito obrigado pela conversa. E a gente conversou... Eu que agradeço, até a próxima. Até, Josué. A gente conversou com Josué Medeiros, cientista político e professor da UFRJ. Do Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza, diretamente de São Paulo. E ainda no embalo do assunto eleições, a gente traz uma dica para quem deseja conferir mais dados e análises. Você pode conferir as reportagens completas lá no site do Brasil de Fato, né? brasildefato.com.br, com a cobertura completa do segundo turno. Além disso, acompanhar também a nossa rádio agência do BDF no site radiobrasildefato.com.br e as redes sociais também do BDF. Dá uma curtida lá, dá um like, segue as nossas páginas também nas redes sociais. Racismo em pauta. É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Bora compartilhar aquela notícia que deixa muita gente cheia de orgulho? O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmitem o programa por todo o Brasil. Aproveitamos para mandar aquele abraço especial e caloroso a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais, hein? Se você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria, é só se cadastrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Quando chega lá, clique em Como Ser uma Rádio Parceira. Pronto, tá feita a parceria. E não se esqueça, além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir o Bem Viver nas principais plataformas de podcast para você ouvir quando você quiser, a hora que você preferir. Acompanhe no seu ritmo, a qualquer hora. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar os nossos programas lá, o programa Bem Viver, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Vamos falar agora sobre o marco temporal e seus desdobramentos pelo país. Para quem não lembra, o marco temporal é uma tese jurídica que pretende alterar o direito à terra para os povos indígenas. De acordo com essa tese, os povos originários só teriam direito às terras que estavam ocupando em 1988, mais especificamente na data da promulgação da Constituição Federal. A tese, obviamente, é contestada pelas comunidades indígenas e por defensores dos direitos humanos. Um dos principais argumentos é que muitos povos foram expulsos das suas terras antes de 1988. Em setembro de 2023, o STF, o Supremo Tribunal Federal, rejeitou o marco temporal. Mas poucos dias depois, o Congresso Nacional aprovou a tese, como um sinal de afronta à decisão da Corte. Essa movimentação nas casas legislativas foi feita pela Frente Parlamentar do Agronegócio, a chamada Bancada Ruralista. E agora, nesse cenário de disputas, esse grupo de congressistas, a Bancada Ruralista, quer avançar ainda mais nas previsões do marco temporal. A ideia agora é facilitar indenizações a ruralistas em casos de disputas de terra. Ao mesmo tempo, o tema segue em disputa no STF. Vamos conferir na reportagem. Aprovada pelo Congresso Nacional em 2023 e alvo de uma longa e intensa batalha judicial, a tese do marco temporal continua rendendo debates e disputas no Legislativo. Uma nova proposta da bancada ruralista, apresentada na última terça, dia 22, busca agora alterar a norma que regulamentou a tese, para dificultar procedimentos de demarcação de terra e regulamentar o pagamento de indenizações a fazendeiros ocupantes de áreas que estejam com o processo de demarcação inconcluso. A iniciativa foi formalizada por meio do projeto de lei 4039/2024, assinado por 8 deputados da Frente Parlamentar Agropecuária, entre eles o presidente do grupo, Pedro Lupion, do PP.
A proposta ataca as ações de retomada, práticas em que as comunidades buscam reaver o domínio de áreas que sirvam a elas de referência ancestral e que tenham sido tomadas indevidamente por terceiros. O texto do PL altera um dos artigos da lei que sintetiza a ideia do marco temporal e que prevê que os povos indígenas só têm direito a terras que já estivessem ocupando ou disputando em 5 de outubro de 1988, a data de promulgação da Constituição Federal. Ao acrescentar trechos à norma, o PL prevê que o poder público deve indenizar o não indígena proprietário ou possuidor da terra, quando a área for alvo de esbulho, ou seja, invasão ou ocupação por parte de indígenas. Procurada para comentar o assunto, a coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas no Congresso Nacional, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, disse considerar a iniciativa afrontosa e um retrocesso às demarcações. A deputada ressaltou que a discussão sobre as indenizações de terras exige estudos para avaliação da situação de cada área, que inclui verificar o histórico do local, a presença ou não de grileiros e a origem da emissão de documentos sobre a terra. Para Chacriabá, o espaço de discussão desse assunto não deveria ser um projeto de lei, e sim uma mesa de negociação, hoje em andamento no STF para discutir a tese do marco temporal. A deputada diz interpretar o PL como uma tentativa da Frente Parlamentar Agropecuária de atravessar o debate para pressionar politicamente a Suprema Corte e os demais órgãos representados na mesa, que reúne interlocutores do governo federal, da sociedade civil e dos próprios indígenas. A PSOLista afirmou ainda que a frente busca vincular de forma errônea os processos de demarcação e vinculá-los à ideia de invasão de terras pelos indígenas. Isso para tentar tirar uma vantagem no processo indenizatório. Enquanto a mesa de conciliação se tenta fazer proposições para avançar em algumas demarcações, para pensar soluções, ao mesmo tempo o Congresso Nacional, mais uma vez, tenta editar medidas, tenta protocolar projetos de lei, que é uma afronta. Não é possível pensar em tentar avançar na demarcação quando o Congresso Nacional cria outros meios legislativos, a exemplo disso, a PEC 48, que está no Senado, e agora mais uma afronta do deputado representante da bancada ruralista da Frente Parlamentar. Nesse momento, acompanhamos com muita preocupação, porque o nosso dever aqui nessa COP é, inclusive, colocar na Carta Declaratória Final que os territórios indígenas é uma importante solução para barrar a crise climática. O PL 4039/2024 surgiu na mesma semana em que o Supremo Tribunal Federal começou a analisar pontos da Lei 14.721 de 2023, que sintetiza a ideia do marco temporal. Na última quarta-feira, a Corte iniciou o debate sobre um trecho da norma que define critérios para o entendimento do que são terras ocupadas por indígenas. A decisão que vier a ser tomada tende a impactar o conteúdo jurídico dos debates sobre as demarcações, hoje alvo de grande insegurança legal, justamente por conta do marco. O PL 4039/2024 veio à tona também na mesma semana em que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assinou 7 portarias que demarcam oficialmente terras indígenas. Foram homologadas as terras indígenas Jaraguá, Pindoti, Araçamirim, Peguaoti, Jaicoati, Ambaporã, Tapi, Rio Branquinho e Guavirati, todas localizadas no interior de São Paulo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. A tese do marco temporal é como tentar traçar uma reta com uma régua torta. Trazer o ano de 88 como referência para o direito à terra indígena é desconsiderar séculos de genocídio. Essa é uma tentativa de limitar direitos ancestrais com base em uma data arbitrária. A tese nega a complexa e longa história de expropriação que os indígenas sofreram no Brasil. Vale destacar também que essa tese vai na contramão da própria Constituição de 88. O texto da nossa Carta Magna estabelece a garantia do respeito aos direitos indígenas. A tese do marco temporal só privilegia interesses econômicos e de exploração ambiental. Rejeitar o marco temporal é uma afirmação de justiça histórica e de respeito aos direitos originários. O papo agora é sobre a chamada uberização do trabalho.
é que o ministro Edson Fachin, do STF, o Supremo Tribunal Federal, marcou uma audiência pública sobre a questão. Ela está marcada para o dia 9 de dezembro e vai debater sobre o vínculo de emprego entre motoristas e plataformas digitais. Na audiência, o ministro vai colher informações para balizar seu voto sobre as relações de trabalho entre os dois lados. Devido ao recesso de fim de ano no STF, o caso deve ser julgado pela Corte somente em 2025. O principal processo que trata do assunto foi protocolado pela Uber. A empresa considera inconstitucionais as decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceram a relação de emprego da plataforma com um motorista do aplicativo. A decisão tomada terá a chamada repercussão geral. Esse é um mecanismo que obriga todo o judiciário a seguir o entendimento do STF após o julgamento de uma causa. Apesar de várias decisões da Justiça reconhecerem o vínculo empregatício, o próprio STF possui decisões contrárias. Em dezembro do ano passado, a primeira turma da Corte entendeu que não há vínculo dos motoristas. O mesmo entendimento já foi tomado pelo plenário em decisões válidas para os casos concretos. Cerca de 10 mil ações tramitam em todo o país e aguardam decisão definitiva do Supremo. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é, e sempre será, trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode ajudar através do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. É fácil, acesse apoia-se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você, hein? Uma pergunta que muita gente pode estar se fazendo nos últimos dias é a seguinte: como funciona a segurança de órgãos para transplantes no Brasil? O recente caso de infecção por HIV em pacientes transplantados no Rio de Janeiro pode provocar essa dúvida, mas ao mesmo tempo podemos dizer que esse é um evento raro e único na história do SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele também não desqualifica a qualidade dos processos de doação de órgãos no país. O SNT, o Sistema Nacional de Transplantes, está em funcionamento desde 1997. Ele levou o Brasil a ocupar o primeiro lugar entre as nações que mais realizam esse tipo de procedimento em todo o mundo. O SNT é reconhecido internacionalmente como exemplo de sucesso. Sobre o caso do Rio, 6 pacientes que receberam órgãos de 2 pessoas portadoras do vírus HIV foram infectados. A investigação segue conduzida pela Polícia Federal, a Polícia Civil do Rio, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado. Ela aponta para a falha de um laboratório privado, denunciado por não realizar os testes obrigatórios. Para entender mais sobre o assunto, o nosso podcast Repórter SUS conversou com a médica infectologista Raquel Stuck. Ela é da Comissão de Infecção e Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Na entrevista, feita por Nara Lacerda, Raquel Stuck detalhou os processos que garantem a segurança no sistema. É preciso deixar bem claro, que o sistema é um sistema muito robusto, muito seguro, onde as regras já são definidas e são compartilhadas com todos os que são envolvidos no transplante de órgãos e de tecidos. Então, todas as equipes transplantadoras, todos os que prestam serviços de apoio, até se podemos dizer assim, como os laboratórios e alguns hemocentros, há vários hemocentros que também nos servem o sistema de transplante para os exames, todos conhecem muito bem as regras que são muito bem costuradas, vamos dizer assim, praticamente sem deixar brecha. E todas essas regras com discutidas e anuência,
do Sistema Nacional de Transplantes e da Anvisa também. Então, realmente nós tivemos uma ocorrência pela primeira vez na história do transplante do Brasil, que foi agora essa ocorrência muito grave, né, no Rio de Janeiro, que isso nunca tinha acontecido e nós temos a certeza, podemos afirmar que isso nunca mais acontecerá, né, porque agora até toda a fiscalização ficará ainda mais redobrada, mas é um sistema, sim, muito seguro. Raquel Stuck explicou o passo a passo dos procedimentos para a doação de órgãos no Brasil. Bom, primeiro que na doação, então vamos falar agora especialmente do doador em si, a maior parte dos transplantes, né, é feita no Brasil com o que nós chamamos de doador em morte encefálica, mais comumente falado até como doador cadáver, mas alguns serviços realizam também o doador vivo. Então é a mãe que doa metade do fígado dela para o filho ou por um parente próximo, ou pode doar um rim também para um parente próximo, tem regras próprias para isso. Mas a maior parte é com doador cadáver, uma vez, ou em morte encefálica. Uma vez que um paciente, né, que está internado normalmente já numa terapia intensiva, tem o diagnóstico de morte encefálica, diagnóstico isso feito não só pela equipe que o assiste, que cuida desse paciente, mas por uma equipe de neurologistas que vão lá testar a morte encefálica, é conversado com a família, né, se a família, mesmo que o paciente tenha expresso o desejo em vida de ser doador, a família tem que consentir. A família consentiu, primeira coisa, colher os exames que a gente fala de triagem do doador, que estão estabelecidos pela portaria assinada pela Anvisa, tá, de conhecimento de todos os centros transplantadores. Então nós temos exames, né, obrigatoriamente para HIV, hepatite B, hepatite C, né? O HTLV, que é um outro vírus que também é obrigatório fazer no transplante, e doença de Chagas também, né? Todos esses exames, e alguns serviços podem pedir alguns outros exames para potencial doador. A partir do momento, né, que eu processo esses exames, se vem HIV positivo ou HTLV positivo, pronto, nem se progride, a gente agradece a família e já avisa que ele não será mais um doador. Por quê? Porque no Brasil, neste momento, é proibido usar órgãos de doador que tem exame positivo para HIV. HIV é negativo, eu vou ver as outras sorologias todas e vou, eu tenho outras doenças que podem impedir que ele seja doador, né? Se ele tiver uma infecção que não está controlada, por exemplo, ele não será um doador, mesmo com os exames negativos. A gente tem na doação de órgãos, então, além dessa triagem sorológica que a gente fala, que é para diagnóstico dessas infecções, nós temos também, basicamente, a tipagem sanguínea, né? Então, o transplante de um doador que é O positivo, O, tipo sanguíneo O, vai para um receptor normalmente tipo O. Às vezes tem umas cruzadas, que a gente sabe que isso em tipagem sanguínea acontece, mas a lista de transplante de órgãos, normalmente ela contempla, né, ela tem até uma divisão por tipagem sanguínea. O rim, eu preciso ter mais exames ainda, né, para ver sensibilização, mas isso é um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, não é só a tipagem. E hoje o Sistema Nacional de Transplante, para quem está listado, eu tenho listas regionais. Eu tenho o Sistema Nacional de Transplante, que cuida de todo mundo, mas eu tenho regionais que normalmente são as centrais estaduais. E cada estado tem os seus centros de transplante. O paciente, ele se inscreve na unidade que ele quiser, né? E ele só pode se inscrever numa unidade. Ele não pode estar inscrito em São Paulo e no Rio de Janeiro, nem em São Paulo e Campinas, que são 2 municípios do mesmo estado. Ele tem que escolher aonde ele vai ficar listado. Uma vez chegado o órgão, a central de transplante entra em contato com este possível receptor, normalmente mais de um até. Nas palavras da médica infectologista Raquel Stuck, o Sistema Nacional de Transplantes é robusto e transparente. Ela disse que o caso no Rio de Janeiro foge à regra e causa surpresa, por isso segue sendo investigado pela polícia. Na edição, a jornalista Nara Lacerda lembrou que o caso irregular no Rio foi feito por uma empresa do setor privado.
Por isso, destacou a importância do setor público fiscalizar com rigor situações como essa. Não só um sistema muito robusto, mas é um sistema muito transparente também, tá? Porque as regras são muito claras, esses exames que nós falamos são obrigatórios, não tem chororô, tá? Se não fez, não vai, né, para um lado nem para o outro, não transplanta. E o paciente, que é o candidato, que está listado na lista do transplante, ele consegue ver em que posição que ele está no transplante, se ele é o primeiro, o segundo ou 15º da lista, consegue saber se foi ofertado algum órgão para ele já ou não, porque às vezes o órgão é ofertado e vamos supor... para o paciente e não tem sangue, porque ninguém está doando sangue, está com pouco doador de sangue, vamos dizer. Então o transplante não vai ser realizado, a equipe transplantadora informa a central, não aceitamos o órgão porque não tem sangue, né? Tá, a instituição é notificada disso, e o paciente sabe também, tá? Então é tudo muito transparente. No Rio de Janeiro, quer dizer, era para ter acontecido? Não, não era. A população ficou surpresa? Ficou, e talvez nós, né, que acreditamos e sabemos da robustez e da seriedade do sistema, ficamos ainda mais assustados com o que aconteceu. E o que agora, né, esses dias, né, os fatos que estão sendo mostrados, eles parecem, e que estão, como você já falou, né, sob investigação policial, que eu acho que é esta esfera a investigar mesmo, parece que houve realmente uma falha, né, grave e grotesca dos envolvidos, né, dos que seriam os responsáveis pela execução dos exames, né, um contrato feito e que eram responsáveis por realizar os exames, entre outras situações, para o transplante de órgãos no Rio de Janeiro também, e que falharam muito, né, no cumprimento dessa sua obrigação para a qual foram contratados. A convidada do Repórter SUS também foi perguntada sobre as formas de melhorar o aproveitamento dos transplantes. A pergunta foi baseada em um boletim da ABTO, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. O documento aponta a necessidade de se aumentar as doações no país e melhorar o aproveitamento desse processo. Eu acho que, assim, a gente, né, tem o mês da doação, né, de órgãos e tudo, onde é comemorado, divulga, né, o apoio, né, de toda a imprensa também nos ajuda muito, né, discutindo e falando para toda a população sobre doação de órgãos e sobre, né, será que eu preciso de né, será que a minha doença, a única solução será um transplante? Então, eu acho que essas medidas são extremamente importantes e, é claro, eu acho que um processo de educação continuada, né, dos profissionais da saúde, e daí a gente fala de todos, não só médicos, também médicos, claro, mas é do fisioterapeuta, é da enfermagem, é da fono, não é que de repente está diante de algum problema, algum paciente que fala, opa, mas aqui eu já não tenho mais atuação, talvez você já tenha uma doença de um órgão terminal onde o transplante é possível, né? Então, acho que isso já melhora muito. Outro fator que a gente tem, Nara, é que a gente vê em relação à doação em si, que a principal perda, vamos dizer assim, dos potenciais doadores, então, daqueles pacientes com morte encefálica, ainda é por recusa familiar. Né? Então, é um assunto chato a gente falar de morte em qualquer lugar, não é? Numa festa, num almoço de domingo, eu vou falar que eu quero ser doador, já estou falando, parece pronunciando a minha morte, ou olha, gente, vamos todo mundo ser doador, parece que você vai querer, né, que todo mundo se acabe rapidinho, mas é extremamente importante, porque a gente precisa, né, conscientizar a cada um e as famílias da importância que é a doação. Um doador, uma pessoa, ela pode salvar a vida aí de, sei lá, quase 15, 20 outros, né, pessoas que estão aguardando aquele órgão para poder ter mais 15, 20 anos de uma sobrevida. E sem isso, eles em 3, 4 meses vão morrer, né, se não houver essa disponibilidade do órgão. Então, o maior gargalo ainda é na recusa da família. Raquel Stuck também explicou que os testes são feitos para todos os tipos de órgãos. Há uma diferenciação, a exemplo da córnea, mas todos os órgãos passam por testes.
Na verdade, a córnea, Nara, ela é uma exceção de todos os outros, praticamente, né? Porque a córnea, os primeiros testes são feitos, todos esses testes são feitos para todos. Tá. Não importa que é uma pessoa que só vai poder doar córnea, vamos supor, por algum motivo médico, vai fazer tudo, tá? Só que a córnea é um tecido que a gente chama, o termo técnico é avascularizado. O que significa? A córnea não tem sangue. Né? Sim. Então, eu conseguir passar alguma doença pela córnea, né, das doenças transmitidas por sangue, isso praticamente não acontece, porque ela não recebe sangue, né, nem do doador, nem nada. Né? Então, ela não está, vamos dizer assim, contaminada como todos os outros órgãos estão. Né? Entendi. Então, basicamente, para a córnea, a principal diferença é essa. Lembrando que aqui nós ouvimos alguns trechos da edição mais recente do podcast Repórter SUS. A dica mesmo é ouvir a versão completa, hein, na íntegra. E para isso basta entrar em radiobrasildefato.com.br e procurar o ícone do Repórter SUS lá na página do Brasil de Fato. É super fácil de encontrar. E lá você vai ter acesso a essa e outras edições do podcast. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do BDF diretamente aí no seu e-mail? É muito simples, gente. Basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Não pegou? Calma, vou repetir, tá bom? brasildefato.com.br/boletim. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E agora a gente destaca uma das maiores e mais emocionantes manifestações religiosas do Brasil. É o Círio de Nazaré. O evento é realizado anualmente em Belém do Pará. Celebrando a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, o Círio reúne milhões de fiéis em uma procissão pelas ruas da cidade. As pessoas carregam a imagem da santa em um percurso de fé e agradecimento. Com raízes que remontam ao século XVIII, a manifestação é mais que uma festa religiosa. É uma tradição cultural paraense, unindo fé, música, dança e culinária típica. Uma verdadeira celebração da união e devoção do povo amazônico. E o nosso apresentador Lucas Weber viajou neste mês com o repórter Pedro Estropaçolas para Belém. Eles acompanharam o Círio e destacaram que quando outubro chega, a capital paraense cheira a maniçoba. Mas os belenenses também alertam para o avanço dos ultraprocessados entre a tradição culinária. A locução dessa reportagem é de Douglas Matos. O Círio de Nazaré é Natal, Ano Novo e Carnaval. Belém se transforma desde o final de setembro na expectativa da população de viver a rua e abrir as portas para deixar o cheiro da maniçoba convidar as pessoas a entrar, explorando uma das principais características do povo paraense, a hospitalidade. Além da procissão católica de acompanhar a trajetória da santa pelo centro da cidade, o Círio é um momento de expressão cultural, com shows a céu aberto de graça, exaltando a arte do estado e também com artistas convidados. Toda a festividade termina com o almoço de domingo, reunindo famílias, como ressalta Tainá Marajoara, ativista e cozinheira do Lacitatá, espaço que fortalece a agroecologia e culinária local amazônica no centro da capital paraense.
O sírio, quando ele chega, ele não tem jeito, a gente só pensa em comida, porque a cidade de Belém, ela cheira a maniçoba, ela cheira a tucupi, ela cheira a cultura por todos os cantos. A cozinheira de um dos boxes do tradicional mercado do Ver-o-Peso, Maria Paula Campos, conta o segredo de uma boa maniçoba. Leva tudo que leva numa feijoada, leva numa maniçoba. É da folha da mandioca, moída, cozinha 8 dias e tem que, porque ela é amarga que nenhum animal come de amarga. É tradicional a maniçoba do sírio, em todas as casas. Já a Sandra Nascimento Rabelo é a responsável pelo preparo da maniçoba no tradicional Almoço do Plácido, que reúne 60 pessoas da família Nascimento no bairro Marambaia, em Belém. Eu fui pegando aos poucos e eu faço da maneira que eu gosto. Eu quase não ponho a parte suína. Eu ponho mais a parte bovina, né? Eu procuro botar o charque, o bacon, o paio, a linguiça, o chouriço, a carne. Isso aí que eu coloco. É para muita gente, porque além da maniçoba existem outras coisas também, né? Como o pato no tucupi, que é um dos pratos que é típico dessa época. Eu acho um ato muito de gratidão, sabe? Pelo momento de a gente estar unido ali, todo mundo, e todo mundo sentindo aquele mesmo prazer. Sempre peço todos os anos, não como todos os anos, como quase todos os dias. Que dê bastante saúde para minha família e que cada vez se fortaleçam mais, que graças a Deus sobre essa união. Tainá Marajoara, no entanto, chama a atenção para o avanço da indústria de alimentos sobre a festividade. Descendente de indígenas da ilha de Marajó, ela é uma das lideranças do movimento Sírio Sem Veneno e participou de forma direta dos debates e articulação para que a comida fosse considerada como cultura no Brasil. O Carnaval da Bahia é equivalente ao que acontece com o sírio aqui, essa questão desse domínio das marcas, das corporações de alimentos, dizendo que elas fazem parte da festa, só que elas não fazem parte da festa, porque não se faz maniçoba com margarina, não se faz pato no tucupi com margarina. Então, margarina não conta como sabor do sírio, porque na nossa cultura alimentar, elas não fazem parte das nossas receitas. As nossas receitas não têm margarina, as nossas receitas não têm shoyu, as nossas receitas não têm óleo de soja, as nossas receitas não têm ultraprocessadas, elas são à base de mandioca, à base de porco, à base de tucupi, à base de jambu, à base das nossas comidas locais. Cozinheiro no Lacitatá, Carlos Rufeil lembra que a presença das grandes marcas também gera impactos econômicos e sociais para comunidades tradicionais e de pequenos agricultores, além das famílias de feirantes. Muda a tradição de ir na feira e comprar o tucupi, quer dizer, tu vai tirar, aquele povo lá tirava tantas toneladas, hoje só tira a metade, porque outra metade vai para o supermercado. Então, não é só o fato do comer, é o fato do econômico, do social. Tainá Marajoara complementa. Tem o indígena que está lá cuidando da semente, tem o quilombola que está cuidando dos roçados. Existe uma complexidade cultural, uma diversidade cultural, que ela tem um ápice quando outubro chega. É quando tudo converge para Belém. E essa confluência de culturas, ela vem desaguar aqui no Ver-o-Peso. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas e Lucas Weber, em Belém, no Pará. Locução, Douglas Matos. Vou ensinar assim a pureza a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, sirimbó gostoso, é gostoso em Belém do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Olelê, olalá. E no ritmo do Rei do Carimbó, vamos encerrando a edição de hoje. Ouvimos um pouco de Sim a Pureza com o cantor e compositor Pinduca. Sirimbó que remexe. A edição do Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país.
A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E eu quero aproveitar aqui para mandar um grande abraço e agradecer a todos esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa hoje foi comigo, Afonso Bezerra, o roteiro com Daniel Lamir, a edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.